Olá, turma dos oitavo ano, vamos para a nossa aula de espanhol dessa semana. Vamos começar com as correções, que se iniciam na página 141 e vai até a 143. Muito bem, vamos lá. Um pouco de zoom para ficar melhor de ver. E tudo certo. Completa las frases según el texto. El guía del parque recibe a dos invitados, una bióloga y un comandante de la policía. Los malos tratos animales y el contrabando son cada vez más frecuentes en Colombia. La policía lucha fervidamente para proteger a los animales del tráfico en Colombia. En el primer semestre del año de 2016, la policía ya había capturado a más de 1.500 personas por crímenes contra la naturaleza. La policía también ya había recuperado más de 8.300 animales silvestres. A las otras especies que no son aves, los traficantes suelen atarle las patas y la boca, además de dopar a los que consideram mais peligrosos. Muito bem. Os animais, né? Nós vimos os animais. Tudo. Agora vamos classificar os animais em grupo adequado. Animales marinos: el tiburón, la ballena, el pez. Las aves: el águila, el búho, la paloma y el pingüino. Insectos: la mariquita, la hormiga, la abeja y la cucaracha. Mamíferos terrestres: el conejillo de Indias, el oso y la cebra. Y reptiles: el cocodrilo y la culebra. Muy bien. Agora, associe cada um dos grupos indicados en el ejercicio anterior com a explicação que los defines. Animales marinos: viven bajo el agua. Aves: tiene alas, plumas y la mayoría puede volar. Insectos: tienen antenas. Son invertebrados, algunos tienen alas y pueden volar. Mamíferos terrestres: se desarrollan dentro del cuerpo de sus madres y se alimentan de su leche. Y reptiles: no poseen patas o las tienen muy cortas y se arrastran por la tierra. El mundo animal está lleno de curiosidades. Por eso, siempre hay lo que investigar y descubrir sobre la gran diversidad animal que existe en nuestro planeta. Lee las curiosidades de algunos animales y completá-las con palabras de recuadro. ¿Sabías que la famosa expresión sudar como un cerdo es incorrecta? En realidad, estos animales no sudan, pues no tienen glándulas sudoríparas que permiten la expulsión de calor. Tampoco podemos llamarlos sucios o quejamos de su mal olor, porque están siempre revolcándose en el barro y en lodo en la propia orina, ya que esa es la estrategia que tiene para refrescarse. No caso, cerdo, pessoal, é porco. ¿Sabía que los delfines no duermen totalmente? Diferentemente de los seres humanos, su respiración no es por el reflexo, sino voluntaria. Por eso tiene un mecanismo de adaptación que les permite que una parte de su cerebro se duerma mientras la otra sigue despierta para seguir respirando. En el momento del sueño, ellos flotan en la superficie del agua, levantan una de sus aletas fuera de agua e derram um de los ojos abertos. Ou seja, os golfinhos, né,
eles desligam uma parte do cérebro para respirar, porque diferente da gente, nossa respiração é automática, que no momento agora vocês devem estar parados e pensando em respirar, porque acabou de desativar a parte automática. A dos golfinhos não é automática, ele tem que ficar prestando atenção na respiração constantemente, incluindo à noite, né? Então ele sabe desligar um lado do cérebro e descansar um lado do cérebro e depois descansar o outro. Opa! Sabia que os búhos no tienen gran movilidad ocular? Los seres humanos y la gran mayoría de los animales mueven los ojos. Y el coelho cuando quieren ver un espacio en su totalidad. Pero essas aves carecen de movilidad ocular y para compensar esa carencia pueden mover sus cuellos hasta 270 grados sem dañar seus tendões ou vasos sanguíneos. Lembrando que coelhos, pessoal, é pescoço, viu? E boas é corujas. Continuando. Sabia que o oso polar tem a piel negra? Bajo su abundante pelar, que é transparente, há uma piel de color negro que atrai melhor a radiação do sol, lo que ajuda a manter su cuerpo caliente en las regiones de bajas temperaturas donde vive. El blanco que vemos en realidad es un efecto del reflejo de la luz sobre su pelaje transparente e su piel negra. Pois é, pessoal, o osso polar, o pelo dele é transparente. É branco por causa do reflexo. Tanto que os ursos polares eles se tornam invisíveis quando você usa aquelas câmeras de calor. Ou seja, aquelas câmeras que detectam calor e temperatura, ela não conseguem detectar o urso. Deixa eu ver aqui. Você encontra um exemplo aqui. Ó, Polar Bear Inflexível Infrared. Pronto. Tirar o áudio para não tomar strike. Esse é do filme Predador. Vamos ver se mostra. Ah, aqui. Isso, ó, porque o pelo dele é transparente e a pele é negra. Então ele se torna meio que invisível. Ele é bem fofinho, mas mataria você com uma patada só. Muito bem. Com isso terminamos a nossa parte de correção. Vamos à nossa parte gramatical, que são os pronomes do objeto indireto. Nós já vimos o objeto direto, agora vamos ver o objeto indireto. Ao apresentar o tema aos convidados para a conferência no parque, o guia usou alguns pronomes do objeto indireto para evitar repetir palavras que já havia mencionado, os elementos que formam parte da situação comunicativa. Observe. Para ello, están con nosotros la bióloga Mariana Castro Ortiz, que trabaja en el Parque Nacional Natural de las Hermosas, en la región andina de nuestro país, y el comandante Nicolás Díaz Muñoz, que coordina las operaciones contra el tráfico animal en la Policía Nacional. Les agradezco la presencia de ustedes. Vamos a empezar com o comandante Nicolás, que vai a dar-nos algumas informações sobre o tráfico em Colômbia. Então, ó, o Les, ele usou para quê? Para não precisar repetir de novo o nome da Mariana Castro Ortiz e nem o do Nicolás Dias Munhoz. Porque tá ligado a eles, né? O Les agradezco. E o dar-nos
Para quê? Para ele e os outros ouvintes. Para não repetir que ele está do narrador, né? E os ouvintes. Como se pode notar nesse fragmento del texto, el pronombre les hace referencia a los invitados, la bióloga Mariana y el comandante de la policía Nicolás. Como el guía ya había mencionado sus nombres, no es necesario repetirlos. Por eso usa el pronombre les. Pronombre nos hace referencia a todos los involucrados en la situación de la conferencia, es decir, el guía y los visitantes del parque. No seria viável mencionar a todos, por isso utilizamos o pronome nos. Imagina se todo mundo lá, todos os visitantes do parque fossem 200 pessoas, ele fosse dizer o nome de cada uma. Complicaria, né? Então, o nos é usado para fazer referência a essa galera toda, incluindo o guia, já que ele usa nos, nos outros. Esses são exemplos de pronomes do objeto indireto. Quer dizer, pronomes que substituem palavras que completam o sentido de um verbo transitivo indireto. Para saber se um verbo é transitivo indireto, devemos fazer a pergunta a quien ou a quienes ao verbo. Agradeço a presença. A quienes agradece el guía. El comandante Nicolás, que va a darnos algunas informaciones sobre el tráfico en Colombia. A quienes el comandante va a dar informaciones sobre el tráfico de Colombia? A nosotros. Viu? Você usou a quien ou a quienes. Há um pronome do objeto indireto correspondente a cada pronome pessoal. Observe a tabela a seguir. O yo é o mi. Tu, vos, ti. Ele, ele, usted, le. Nosotros, nos. Vosotros, os. Ellos, ele, usted, les. Viu? Cada pronome pessoal tem o seu pronome objeto direto. Como por exemplo, mi padre sempre me explica a importância de cuidar de los animales. Aquele tipo queria vender-te um animal contrabandeado. Voy a decirle cuáles son las principales especies víctimas del tráfico en Colombia. Nos enseñaron algunas fotos de los animales resgatados por la policía. Las personas de la platea os preguntaron sobre el tráfico animal. La policía ha recuperado a muchas aves y van a darle los cuidados necesarios. Em espanhol, é comum que se duplique o complemento indireto de um verbo, com o pronome do objeto asno procedendo à preposição a. Observe. Les agradecemos la presencia en nuestro parque. Les agradecemos a ustedes la presencia en nuestro parque. Ou seja, já usou les, mas ele continuou usando o ustedes. Me pidieron explicações sobre o tráfico animales em Colômbia. Só que você pode dizer, me pidieron a mí explicações sobre o tráfico animales en Colômbia. E el biólogo le dio un libro suyo al final de la visita. La bióloga le dio un libro suyo al guía al final de la visita. Ou seja, eles têm o costume de adicionarem, de repetirem, né, de duplicar o complemento indireto na frente da preposição a. A ustedes, a mí,
al guia. E agora vem, sublinhe o complemento indireto de cada frase. Logo, marque as que têm algum erro com relação ao pronome do objeto indireto e corrige. Você vai sublinhar o complemento do objeto indireto em todas. O que é o complemento do objeto indireto? Você pode ser essas pessoinhas aqui. Viu? E você vai marcar aqui está errado e vai corrigir. Isso é atividade da página 145. Regras de colocação de los pronombres de objeto indireto. Além de saber que os pronomes podem substituir elementos já mencionados pelo falante ou já conhecidos pelo interlocutor, é necessário conhecer as regras de colocação. Quer dizer, se deve saber onde colocar os pronomes. Observe. Para ello, están con nosotros la bióloga Mariana Castro Ortiz, que trabaja en el Parque Nacional Natural de las Hermosas, en la región andina de nuestro país, y el comandante Nicolás Díaz Muñoz, que coordina operaciones en contra del tráfico animal en la Policía Nacional. Les agradezco la presencia de ustedes. Vamos a empezar con el comandante Nicolás, que vai dar-nos algumas informações sobre o tráfico em Colômbia. Muito bem, vimos aí, né, quais são os pronomes do objeto direto, agora vamos ver por que eles estão usados. Nos exemplos apresentados, o pronome do objeto direto les está antes do verbo agradezco. E o pronome nos está depois da perífrase verbal para. Assim, os pronomes de objeto indireto podem ir antes ou depois dos verbos ou perícias verbais, seguindo as mesmas regras de colocação dos pronomes do objeto direto estudados no capítulo 6. Então, lembre-se, as regras do objeto indireto são iguais à do objeto direto na hora de usar. Por exemplo, com verbos conjugados em tempos e modos, antes do verbo, caso seja no indicativo, no subjuntivo ou no imperativo negativo. Les agradezco, espero que me enviem, por favor, no le den. Depois do verbo, imperativo afirmativo, infinitivo e gerúndio. Aí vem aquela mesma dica que eu dei. Veja se ele está. Veja como é mais fácil a gente procurar o verbo no infinitivo ou no gerúndio do que lembrar se ele está no indicativo ou no subjuntivo. A gente primeiro olha aqui. Se tiver no infinitivo, no gerúndio ou no afirmativo, no imperativo afirmativo, vamos colocar depois do verbo. Se não está neles, vai ser colocado depois do verbo. Imperativo afirmativo, por favor, denunciem-nos los cautiveros y comercios ilegales de animales. Infinitivo, denunciar los comercios ilegales te toca a ti. E o gerúndio, denunciando-nos os comércios ilegais, nos ajudas a combater o tráfico. Então a regrinha é a mesma do pronomes objeto direto. E antes ou depois do verbo. Quando há dois verbos seguidos, um conjugado e outro no gerúndio ou no infinitivo, você pode escolher colocar os pronomes antes ou depois do verbo, mas nunca entre eles dois. Mesma regrinha dos pronomes do objeto direto. Aí tem até os exemplos, né? El comandante nos va a dar informações e el comandante va a dar-nos informações. Por quê? Um conjugado, va, e um no infinitivo, dar. Mesma coisa aqui, então pode ser tanto antes ou depois, mas nunca no meio. Quando o pronome vai depois do verbo, devemos escrevê-lo junto ao verbo sem espaço. Por exemplo, el comandante va a dar-nos informações sobre o tráfico de animais em Colômbia.
Com isso vem a nossa segunda questão aqui de atividade. Muito bem, a apócope vai ficar para a próxima aula. Então, a agenda de vocês serão as páginas 145 a 147, ok? Não se esqueçam de anotar a agenda e enviar o mais rápido possível. Páginas 145 a 147, ok? Muito bem. Com isso, a nossa aula vai chegando ao final. Bons estudos. Tchau.